Capítulo 2. Aquele que pode partir. Lina, está com alguma coisa na cabeça? Percebendo o leve tom de suspeita por trás da voz calma, Lina apressou-se em voltar a atenção para o professor à sua frente. O rosto jovem e gentil exibia um sorriso sereno. Quem acreditaria que o garoto que certa vez desaparecera por 2 semanas nas ruínas do castelo de um nobre teria crescido para se tornar aquele homem? Chamei você até a sala dos professores porque ficou o dia inteiro olhando para o nada e agora faz a mesma coisa aqui dentro. O que está acontecendo, afinal? Ainda não recebemos o comunicado oficial, mas a banca de exames da capital chega em menos de 1 semana. Assim como Lina, ele fora um dos 3 jovens que haviam retornado ilesos depois que os 4 desapareceram. Lucas Mayer. Seguindo os passos do pai, tornara-se professor do Departamento de Ensino Superior da vila. Era o orientador de Lina, embora na prática houvesse apenas uma única turma nesse departamento, com menos de 50 alunos. Não é nada. De verdade, disse Lina, passando a mão pelos cabelos enquanto tentava esconder o rubor que lhe subia ao rosto. Nem sob tortura ela admitiria que havia se interessado por certo homem. Espero que seja mesmo, respondeu o Sr. Mayer, assentindo enquanto estendia as mãos sobre o aquecedor atômico antigo que gemia diante deles. De repente, tanto seu tom quanto o olhar tornaram-se graves. Você não pode se esquecer da responsabilidade que carrega. A seriedade de suas palavras fez Lina permanecer em silêncio respeitoso. Você é a esperança da vila. Quando o inverno acabar, precisa aproveitar sua chance de partir. Todos nós estamos torcendo por você, sabia? Sim, senhor. Quanto à prova, não deve haver problema. Mas você já decidiu o que pretende estudar na academia da capital. O tom do professor havia mudado. Ele já sabia a resposta e, embora tivesse ajudado na escolha, perguntou como se preferisse não a ouvir. Lina não respondeu. Matemática, não é? Disse ele, como se a palavra fosse uma advertência. Sim, senhor. Muito bem. Não pode se deixar distrair antes do dia do exame. É melhor concentrar-se apenas no futuro, disse o professor, agora com um tom mais leve. Lina sorriu também. Houve uma batida na porta. Sua colega de classe, Harna, entrou. O que foi? O rosto da garota estava vermelho como fogo e seus olhos brilhavam cheios de devaneios. O Sr. Mayer levantou-se instintivamente da cadeira feita de madeira dura e peles. Por algum motivo, Lina ficou alerta. Tem alguém aqui para ver o senhor. Alguém... Bem, ele é muito bonito. Aquilo não significava nada para o professor. Franzindo a testa por um instante, Mayer pediu que Harna mandasse o visitante entrar. Voltando-se para Lina, disse: Pois bem, tenha cuidado no caminho de volta para casa. O que foi? Quer dizer mais alguma coisa? Não exatamente. É só que o tempo está tão bonito hoje, disse ela, parando perto da janela, que havia recebido um tratamento especial para bloquear o reflexo ofuscante da neve. Tentava pensar em algum pretexto para permanecer na sala. Não mais do que de costume. Esta sala está tão suja, eu poderia começar a arrumá-la hoje para o senhor. Quando a expressão do Sr. Mayer se tornou de profunda preocupação, Lina pensou. Droga! Uma figura alta atravessou a porta baixa, quase sendo obrigada a se curvar ao fazê-lo. Lina deixou escapar um suspiro de admiração e as apresentações que estavam presas em sua garganta quase saíram sozinhas. Observando-a, o motivo de seu comportamento suspeito e de sua tentativa de ficar ali tornou-se claro para Mayer. Despachando Harna, que permanecia distraída à porta, o professor perguntou se o visitante era conhecido de Lina. Estou desfrutando da hospitalidade da casa dela, respondeu D, apoiando-se na parede. Ele era exatamente o tipo de visitante que um educador responsável por jovens alunas não desejaria receber. Meu nome é D. Sou um caçador de vampiros. E suponho que o senhor possa imaginar por isso o que me traz aqui. Não surpreendentemente, a expressão calorosa e intelectual de Mayer se enrijeceu.
Ao convidar D para se sentar, havia em seus olhos o mesmo olhar que se lançaria a um emissário enviado para expor o segredo sombrio que ele ocultara por tanto tempo no fundo do coração. Não, obrigado, respondeu D secamente, recusando o assento. Seu modo era brusco, mas não totalmente desagradável. Lina, disse o professor com urgência. O que estava prestes a começar não era uma história que uma jovem devesse ouvir. Lina lançou um olhar suplicante a D e depois, com uma expressão levemente contrariada, deixou a sala, aborrecida com a indiferença dele. Assim que a porta se fechou, o Sr. Mayer fitou D com gravidade. Não havia mais ninguém ali. Se o senhor está hospedado na casa de Lina, imagino que já tenha ouvido todos os detalhes pelo prefeito. Para ser sincero, há algumas coisas que eu mesmo gostaria de saber. Se existir alguma ligação entre esses acontecimentos recentes e o que nos ocorreu nos dias sombrios de nossa juventude, eu quero estar presente quando o senhor descobrir quem ou o que está por trás disso tudo. É assim que me sinto. De algum modo, D conseguiu aparar o peso daquele tom sincero. Se o senhor tiver alguma lembrança do que aconteceu há 10 anos, gostaria de ouvi-la. Só conheço o que o prefeito me contou. O aceno imediato de Mayer demonstrava que sua expressão rígida não passava de fachada. Lamento dizer, mas o que ouviu do prefeito é provavelmente tudo o que há para contar. Um dia, 10 anos atrás, estávamos todos brincando ao pé da colina. Lina disse que queria colher flores para fazer guirlandas, e lembro que Tagil, o garoto que nunca foi encontrado, foi contra a ideia, dizendo que não tinha graça. No fim, nós, os meninos, tivemos de ceder. Mesmo naquela idade, as mulheres já tinham essa força. E começamos a tarefa enfadonha. Até eu colhi um ramo e entreguei a Lina. E então o quê? Afastei-me para outro lugar, colhi mais um punhado e então me virei. Foi só isso. A coisa seguinte de que me lembro é que 2 semanas haviam se passado e nós estávamos descendo a encosta, quase chegando à base. O senhor sabe que todas as técnicas imagináveis foram usadas para tentar restaurar aquela parte de nossas memórias, não sabe? Há algo que eu gostaria que o senhor examinasse, disse D, mudando de posição pela primeira vez. Aproximando-se de uma escrivaninha robusta, feita de grossos troncos, ele retirou de um suporte uma pena de arpia, talhada no dente de um grande dragão. Em seguida, arrancou uma folha de um bloco de papel reciclado. O que é isso? Apenas algo que também me causa dificuldades. A expressão de D não se alterou enquanto traçava 2 riscos rápidos com a pena e, em seguida, empurrava a rígida folha reciclada diante dos olhos do professor. O que exatamente é isso? Perguntou o Sr. Mayer, lançando-lhe um olhar desconfiado. Não é nada. Desculpe por isso. D amassou o bilhete no qual havia desenhado uma grande cruz e o lançou no lixo. O barril também era feito de osso de grande dragão. Criaturas como aquelas, com 60 metros ou mais de ferocidade incomparável, não tinham um único osso ou tendão desperdiçado quando caíam nas mãos humanas. Em uma vila pequena como aquela, os grandes dragões eram vistos mais como um meio de sustento diário do que como uma ameaça à vida. O senhor já subiu a colina desde então? Não, eu não. E também não conversei sobre o incidente com Lina. Mais uma coisa. Kuori Yorstern enlouqueceu. Há algo de estranho com o senhor. O senhor... Mayer forçou um sorriso. Talvez meus alunos possam lhe dar uma resposta mais convincente do que eu. Acredito ser uma pessoa comum, mas, para ser totalmente franco, não posso provar que não estive presente nos locais desses crimes recentes. Moro sozinho, e é possível que eu esteja saindo à noite sem ter consciência disso. Depois de cometer o ato, eu poderia ter destruído todas as evidências e retornado à condição de um simples professor, dormindo em sua cama até a manhã seguinte. Não posso afirmar com certeza que isso não aconteceu. Se realmente existirem nobres capazes de caminhar à luz do dia, então as vítimas de tal nobre
apresentariam as mesmas características fisiológicas do agressor. Não é assim? D assentiu. Quando um humano sucumbia às presas funestas de um vampiro e era transformado em um demônio da noite, o senso comum indicava que, em linhas gerais, a vítima herdaria as habilidades características daquele nobre ao renascer. A vítima de um nobre com o poder de assumir forma lupina, por exemplo, também seria capaz de se transformar naquele quadrúpede selvagem à vontade. Aquele que caísse sob um nobre capaz de comandar certas feras tornava-se um novo servo dotado de domínio sobre animais. No entanto, assim como um recém-nascido não é uma cópia perfeita de um de seus pais, existiam diferenças claras nesses poderes geneticamente vinculados. A vítima não conseguia manter a transformação por tanto tempo quanto seu senhor. Além disso, enquanto estivesse nessa forma alterada, atributos físicos como velocidade, força e capacidade regenerativa eram vários níveis inferiores. Esses vampiros recém-criados não eram verdadeira nobreza. Eram pouco mais que imitações pálidas. Para as pessoas do mundo, o aspecto mais importante desses pseudonobres era que sempre que um deles era capturado, podia-se usar sua existência para estimar a força total da ameaça real, o verdadeiro nobre. 150 anos antes, um oficial chamado Summers Montague investigara várias centenas de casos enquanto percorria a fronteira. Durante suas investigações, Montague classificou as vítimas da nobreza em diferentes categorias e deixou registros estatísticos precisos sobre os poderes de seus mestres. Outra obra sobre o tema, Métodos para determinar os níveis da nobreza por meio das vítimas e contramedidas defensivas, do estudioso da nobreza T. Fisher, era amplamente lida e transmitida entre o povo da fronteira, apesar de ter sido proibida pelo governo revolucionário da capital. Entretanto, a ameaça da nobreza que agora assolava aquela pequena vila acrescentaria uma página surpreendente ao conhecimento coletivo da humanidade. Ou melhor, era tão grave que abalaria as crenças mais fundamentais sobre os nobres, minando o senso de segurança que permitia às pessoas levar suas vidas cotidianas. Nobres que caminhavam à luz do dia. Sei que os caçadores de vampiros possuem técnicas próprias para identificar e classificar a nobreza. Não pouparei esforços para ajudá-lo. Pergunte o que quiser ou tente o que achar necessário. Veja bem, eu também quero saber o que aconteceu lá naquela colina, tanto quanto o senhor. Não havia motivo aparente para duvidar da sinceridade do jovem professor. A mão esquerda de D se moveu. O professor recuou instintivamente quando a mão se aproximou de sua testa. O gesto foi interrompido por uma batida à porta, e uma garota de cabelos dourados entrou sem esperar resposta. A bandeja que ela carregava era apenas um corte transversal de tronco de árvore. Sobre ela repousavam 2 copos de metal. "O que é isso tudo? Se já terminou de limpar, vá para casa." Como se as palavras desconfiadas do Sr. Mayer tivessem passado direto por seus ouvidos, a garota colocou os copos sobre a mesa, dizendo: "Aqui está." O perfil que ela mostrava a D estava corado de carmim. "Diria que sua conduta como anfitriã deixa a desejar", disse o Sr. Mayer, num tom levemente descontente. "Por que diabos há uma diferença tão grande na quantidade que você serviu? Saiba que o dinheiro para a bebida que temos aqui na escola sai do meu próprio bolso." O copo de D continha mais do que o triplo da bebida do professor. Naquela vila, onde temperaturas abaixo de 0 eram comuns no inverno, não havia qualquer tabu quanto ao consumo de álcool durante as aulas. Bem, era só isso que tinha, respondeu a estudante, lançando a D uma sequência de olhares apaixonados. "O senhor bebe bastante, Sr. Mayer, e já tomou a nossa parte também. Além disso, quase nunca recebemos visitantes, então todas nós juntamos as cabeças para bolar um plano, e eu ganhei no sorteio. Que homem bonito! Chega dessa bobagem", disse o Sr. Mayer, levantando-se com expressão de repulsa e conduzindo a jovem até a saída. No momento em que abriu a porta,
Uma avalanche de garotas caiu no chão e os olhos do professor quase saltaram das órbitas. O que significa isso? A falta de educação de vocês me espanta. Todas vocês fora daqui imediatamente. E amanhã, 30 chibatadas para a líder desse pequeno bando. Faça 40, não nos importamos, disse uma delas. Por favor, deixe a gente falar com ele também. Queremos ouvir sobre o mundo lá fora, sobre a capital. Não é justo, Sr. Mayer, protestou outra. O senhor ficar aqui sozinho com esse pedaço de homem, isso é muito suspeito. Ei, não falem besteira! Não surpreendentemente, o normalmente calmo e equilibrado Sr. Mayer perdeu a compostura. Afinal, ele ainda era jovem. Ordenando que saíssem, fechou a porta na cara das estudantes nada cooperativas, que ainda clamavam, o mais educadamente possível, ao menos por um autógrafo de D. O professor enxugou a testa e voltou a se sentar, mas seus olhos riam tranquilamente apesar de tudo. Peço desculpas por você ter presenciado essa cena desagradável. Espero que não se ofenda. De modo curioso, D balançou a cabeça em negativa. A mente do caçador raramente se manifestava em superfície. Mais do que isso, até mesmo a aura inquietante de Dampiro que normalmente emanava de cada centímetro de seu corpo parecia ter diminuído. O Sr. Mayer era sensível o bastante para perceber essa mudança e seu tom tornou-se mais familiar. Veja, é bastante raro que viajantes passem por nossa vila. Parece haver algum problema com o controlador climático deste setor. Primavera e verão são normais, mas assim que o outono chega, a neve começa a cair. Por causa disso, creio que não tivemos nenhum visitante. Bem, um comerciante ou outro viajante, que permanecesse mais do que alguns dias em qualquer inverno. Para garotas nessa idade, esta vila é um lugar bastante severo. Não é só aqui, disse D em voz baixa, enquanto admirava o céu azul além das vidraças. É assim em toda vila pequena. Mas a primavera logo chegará. Sim, a primavera virá, mas eles não partirão. Pela primeira vez, D percebeu o quão sombrio era o olhar do jovem professor. As vilas da fronteira eram pequenas e pobres. Mesmo a menor variação populacional podia ser desastrosa. A vida de arrancar colheitas de um solo quase exaurido e de repelir monstruosidades que espreitavam com olhos famintos, fixos na presa humana, exigia a força de todos, até da última criança capaz de raciocinar. O governo revolucionário da capital fizera da recuperação da fronteira um ponto central de sua agenda. Proibir qualquer deslocamento populacional até nova ordem governamental era uma medida apropriada. Assim, além da neve, outra barreira, invisível a todos os olhos, isolava a vila invernal. Tenho uma ideia, disse o professor, observando D com renovada determinação. Se tiver algum tempo livre enquanto estiver na vila, tenho outro trabalho. A resposta do caçador foi gélida. Vou concluir isso o mais rápido possível e deixar a vila assim que terminar. É só isso. O Sr. Mayer limitou-se a dizer. Entendo. Em seguida, esvaziou o conteúdo de seu copo. Não demonstrava o menor ressentimento. Como os professores raramente tinham permissão para se mudar, muitos acabavam entregando-se ao álcool e a alucinógenos para escapar do desespero do futuro e da frieza do presente. Ainda assim, apesar das dificuldades da profissão, o Sr. Mayer era um indivíduo verdadeiramente admirável. Estou pedindo demais, eu sei, mas antes que o senhor me investigue, há algo que gostaria de lhe pedir. O que é? Por favor, deixe Lina fora disso. Ela também foi uma das crianças que voltaram. Ela vai longe. A sobrancelha de D franziu-se imperceptivelmente. Algo raro. Como se quisesse envolvê-lo ainda mais, o professor prosseguiu. Tenho certeza de que o senhor conhece o sistema pelo qual, uma vez por ano, o governo seleciona a criança mais promissora de uma vila daquele setor da fronteira para receber instrução no sistema educacional da capital. Neste ano, nossa vila foi escolhida. Duvido que isso volte a acontecer.
A vila inteira entrou em tal estado de euforia que parecia ter chegado um carnaval. Após meses de testes de aptidão, Lina foi a escolha unânime. Entendo, somos apenas uma vila pobre lutando para sobreviver, mas ela é uma estrela ascendente destinada à capital. Há rumores de que o governo talvez esteja planejando lançar uma dessas naves de propulsão energética galáctica para outro planeta. Se ela for escolhida para algo assim, poderá tornar-se uma estrela em todos os sentidos da palavra. Imagine uma garota de uma vila aprisionada em um inverno longo e sombrio por metade do ano, agraciada pelo sol apenas por uma breve primavera e verão, viajando rumo às estrelas. Consegue entender o orgulho que isso nos traria, o estímulo que representaria? Se a criança selecionada fizer uma contribuição desse porte, a vila tem direito a alguma forma de compensação. Isso eu compreendo, disse D, fixando os olhos no rosto do Sr. Mayer. O senhor acredita que também serve ao melhor interesse da vila? A expressão correta de Mayer endureceu diante daquela pergunta inesperada, e uma aura grotesca irrompeu de cada centímetro de D. Paralisado por algo que parecia um ataque brutal à sua psique mais profunda, o professor seguiu o olhar de D e avistou um aluno correndo em direção ao portão da escola, visível da janela. Gotículas de suor cobriam o rosto do garoto. Suas mãos estavam manchadas de escarlate. O professor compreendeu num instante. Quando se levantou para seguir D, que já havia escorregado pela porta, ouviu uma voz rouca e estranha dizer: "De novo em espera? Hoje é só uma interrupção atrás da outra." Cerca de uma dúzia de minutos depois, o Sr. Mayer corria pela floresta. Não havia sinal nem som de D que seguira adiante. A estrada bem drenada estava seca e limpa, exceto por alguns blocos remanescentes de neve, de modo que a corrida do caçador não encontrava obstáculos, e sua velocidade era sobre-humana. Depois de confiar o garoto coberto de sangue a um dos professores do ensino básico que haviam se reunido no pátio da escola, Mayer partira atrás de D. Tendo deixado o prédio antes do professor, o caçador disparara após trocar algumas palavras com o menino. Naquele momento, estivera a menos de 3 metros de distância. Até o próprio vento teme se colocar no caminho desse jovem magnífico, pensou o professor. Aqui e ali, manchas de sangue salpicavam a estrada escura. Eram gotas que haviam escorrido das mãos do garoto. Ele era filho de um caçador que vivia na mata não muito longe dos limites da vila. Brincando com uma besta improvisada no caminho de volta da escola, disparara acidentalmente um virote contra um matagal. Encontrara-o logo em seguida, e junto dele algo mais. A próxima coisa de que se lembrava era estar nos portões da escola, dissera. Não sabia quando suas mãos haviam se coberto de sangue. Tinha apenas 9 anos. O Sr. Mayer avistou o matagal à frente. Neve carmesim repousava sobre os galhos. Encontrando uma abertura estreita, forçou passagem. Suas pernas congelaram. Antes que percebesse, todo o seu ser estava sendo martelado por uma aura de maldade extrema, despertando um medo primordial em cada célula de seu corpo. Embora sua mente exigisse que avançasse, seu corpo se rebelava. O homem não é um animal de espírito e carne unificados. A cerca de 3 metros à sua frente estava D, e outros 2 metros além do caçador jazia um corpo, de bruços, vestido com peles vermelhas. Não era possível ver o rosto, mas pelo cabelo longo preso em rabo de cavalo, ele soube que se tratava de uma mulher. Não havia mais nada, nem mais ninguém à vista. Ainda assim, o professor teve a nítida impressão de que o próprio corpo emanava aquela sensação perturbadora de mal que o esmagava como um torno. Perguntou-se se D também não teria sucumbido a ela, mas não. D já havia desembainhado sua espada longa. A postura que assumiu, com a ponta da lâmina baixa o bastante para quase tocar a extremidade do pé direito, era tão antinatural que mal podia ser chamada de posição de combate. Ainda assim, por extensão,
sugeria que qualquer ação que se seguisse seria absolutamente sobrenatural. Então o professor percebeu algo que fez a alegria brotar em seu coração ressequido. Embora a aura maligna rodopiasse ao redor de D, ela não o tocara nem de leve. Ele não sentia o menor medo. A aura maligna sobre a garota se moveu. Ela saltou. D também voou pelo ar. Era a própria imagem de um falcão gracioso, esculpido em toda a sua majestade no ar gélido. O professor viu apenas um lampejo prateado. Espaço e tempo se distorceram. Ao menos foi assim que pareceu. Algo passou rente ao professor, rompeu parte do matagal e desapareceu. O Sr. Mayer correu até D, que havia pousado ao lado da garota. O feitiço estava quebrado e apenas uma atmosfera de fria tranquilidade se espalhava pela área. Já era possível ouvir novamente o canto dos pássaros. Ajoelhando-se ao lado da mulher, D tomou-lhe o pulso. Seu rosto impassível não se voltou sequer para o lado onde quer que fosse a coisa. Fosse lá o que fosse, havia fugido, e sua espada já estava na bainha. O professor sentiu como se estivesse diante de uma forma de vida inteiramente diferente. Embora o jovem fosse belo o bastante para fazer até outro homem como Mayer perder o fôlego, o caçador parecia ainda mais assustadoramente perturbador do que a criatura envolta em aura de malevolência. Soltando a mão da garota, D se levantou. Pressionou a palma da mão esquerda contra o braço direito. Quando o professor perguntou se ele havia se ferido, D balançou a cabeça. Parece que chegamos a tempo, disse o caçador. O alívio espalhou-se pelo peito do professor. O senhor acha que aquela coisa era o que está procurando? Perguntou esperançoso, mas logo a consternação lhe franziu a testa. Não, respondeu D. A julgar pela temperatura do corpo e pelo sangue já seco, ela foi atacada esta manhã. Além disso, aquela criatura não deixou marcas de dentes em sua garganta. Ao que parece, encontrei-a quase no mesmo instante em que encontrou a mulher. Que diabos era aquela coisa, afinal? Não sei, mas esta é a segunda vez que me deparo com ela. O quê? Esqueça isso por ora. Esta mulher, por acaso o senhor a conhece? Finalmente, o Sr. Mayer pôde ser de alguma utilidade. Ele virou a mulher de costas. 2 fios de sangue vermelho vivo escorriam da nuca. Ao ver a pequena cesta caída ali perto, assentiu. Ela é casada com um fazendeiro chamado Kaiser. Deve ter saído para colher flores de aluminon para preparar pomadas quando foi atacada. E onde o senhor estava esta manhã? Não precisa responder. Logo saberemos quem é o culpado. Mas saberemos. Pelos ferimentos dela, quem quer que a tenha atacado é do tipo que se apega obsessivamente à presa. Provavelmente irá atrás dela novamente esta noite. Eu ficarei de vigia. Se não vier... Sentindo que deveria estar aterrorizado pela frase inacabada de D, o jovem professor perguntou com a voz oca. Se não vier... O quê? Então só pode ser alguém que sabe que estou aqui. Os alunos que me viram mais cedo não conheciam minha profissão. Portanto, restam apenas o prefeito, Kuori, Lina e o senhor. Embora a primavera estivesse tão próxima, o rosto do Sr. Mayer tinha a cor de alguém que havia morrido de hipotermia. Não demorou para que o xerife e o prefeito corressem até o local e levassem a esposa de Kaiser após uma investigação meramente protocolar. O xerife lançou a D um olhar desconfiado, mas nada disse. Da parte de D, não houve qualquer menção à entidade invisível. D permaneceu sozinho no local. Quando todos os outros se retiraram, ele disse à palma da mão esquerda. Em que estado você está? Nada bem, como era de se esperar, respondeu uma voz exausta. Aquilo foi uma descarga psíquica absurda de uma só vez. Vou levar 4, talvez 5 dias para me recuperar. Quanto a me aprofundar nos 3 que retornaram, isso está completamente fora de cogitação. Não consegui sequer enviar uma ordem ao subconsciente deles, nem mesmo à camada mais superficial da consciência. Isso é um problema. Se é, a culpa é sua por sempre me tratar como um escravo. Hoje ou amanhã, você vai ter que me alimentar com os 4 grandes.
Que tal agora? É por isso que você ainda está acordada? Acho que vou tirar um cochilo primeiro. Tudo bem. O diálogo bizarro chegou ao fim e D deixou o local da tragédia. O sol de inverno ainda estava alto. Ele escolheu caminhar pela sombra. O fato de não haver sequer um traço de cansaço maculando sua beleza era verdadeiramente espantoso. Independentemente do clima, durante o dia, aqueles de linhagem vampírica ansiavam por descanso em um nível fisiológico básico. Se fosse apenas uma questão de permanecer conscientes, conseguiam fazê-lo por até 8 horas, desde que se mantivessem em locais onde o sol quase não incidisse. Contudo, se caminhassem ou permanecessem expostos à luz solar, após 4 horas entravam em um estado próximo da morte. Mesmo caçadores de vampiros de classe A superior mal conseguiam sustentar 5 ou 6 horas de atividade plena. O esgotamento que sentiam era completamente diferente daquele de um humano que passasse a noite inteira acordado. E era justamente por causa dessa grande fraqueza dos caçadores que o desejo humano de exterminar toda a nobreza jamais se concretizara. Ao se aproximar da orla da floresta, D interrompeu os passos de súbito. Ali estava Lina, à sua espera, sentada numa carroça. Em silêncio, D tomou o assento ao seu lado e a carroça partiu em disparada. Depois de algum tempo, D disse: "Se estiver indo para casa, você está seguindo o caminho errado. Não tem problema. Na verdade, estamos indo para o lugar mais feliz de toda a vila." Logo a carroça deixou o limite oposto da vila e alcançou a estrada principal, onde parou diante de um pequeno barracão voltado para a via. Um banco rústico, mas resistente, havia sido enfiado ali dentro e a neve se acumulava no interior sem iluminação. "O ponto de ônibus", disse Lina animada, "é a única estação que leva para fora da vila. No inverno é impossível passar, mas em 5 dias o ônibus elétrico chega. E naquela manhã eu estarei no primeiro a sair daqui. Então, você vai para a capital. Você não fica feliz por mim?" Diante do brilho nos olhos negros fixos diretamente nele, D fez uma expressão levemente constrangida. "Você é realmente uma garota estranha. Por que diria isso? Como eu ia saber?" D parecia confuso. "Brincadeira", disse Lina, como uma irmã explicando um truque de mágica a um irmãozinho intrigado. D permaneceu em silêncio. O guerreiro que fazia a nobreza sanguinária tremer estava completamente à mercê de uma garota de apenas 17 anos. Não havia nada que pudesse fazer. Se o Sr. Mayer ou o prefeito da vila pudessem vê-lo naquele momento, notariam como a terrível aura sobrenatural que lhe era própria havia se dissipado, e seus olhos certamente saltariam das órbitas. "Ei, por que você nunca sorri? Acha que morreria se desse uma risada?" Diante daquela pergunta coquete, D mais uma vez ficou sem resposta. Aquela jovem era um desafio formidável. "Mas você chora, não chora?" continuou ela. "Deve passar por momentos muito difíceis. Dá para sentir isso." Com certa dificuldade, ele conseguiu responder apenas: "Sim." De repente, Lina ficou séria. "Você tem algum tipo de ligação com a nobreza, não tem? Não precisa dizer nada. Eu sei. O prefeito não me contou coisa alguma, mas nenhum pássaro chega perto de você. E olha só, mesmo andando normalmente, as pegadas que você deixa na neve não têm nem um terço da profundidade das minhas. E tem também as ruínas." Lina hesitou. "O que tem as ruínas?" perguntou D. Sob o olhar de olhos friamente cintilantes, Lina percebeu que suas bochechas haviam ficado quentes de repente, como se só agora se desse conta de que o jovem à sua frente era um homem de uma beleza capaz de arrepiar-lhe os cabelos. "Eu me escondi atrás de você, lembra?" Até o tom de sua voz corava. "A primeira vez que te vi, fiquei morrendo de medo, mas assim que ouvi o que você disse, isso desapareceu. Embora seja impossível deter o avanço do tempo, seria prudente demonstrar respeito pelo que foi perdido. Quando você disse aquilo,
Parecia tão triste. Aquela jovem devia ter ouvido ecos de outro mundo, ecos que mais ninguém conseguia escutar. Você tem bons ouvidos e uma memória excelente, disse D em seu tom habitual, olhando para a estrada. O sol vai se pôr daqui a pouco, então é melhor irmos. Está quase na hora de a criatura tentar se aproximar novamente da mulher atacada esta manhã. Ei, disse Lina, num tom rouco completamente inadequado à situação, cutucando D com o cotovelo. Dá para terminar seu trabalho nesses 5 dias e sair da vila comigo? Tenho um futuro brilhante pela frente. Talvez é melhor subir agora. Os dois montaram na carroça e D tomou as rédeas. Lançando olhares furtivos ao perfil dele, Lina exibiu um sorriso travesso. Você realmente não quer perder essa carranca, não é, seu grande preocupado? Vou fazer uma previsão para você. Uma previsão? Talvez percebendo o brilho nos olhos de D, ou talvez não. Lina fechou as pálpebras solenemente e franziu o nariz, como se provasse o ar. Isso mesmo. As minhas quase sempre acertam em cheio. Vamos ver. Pronto, já sei. Então, contemplando o belo perfil ao seu lado, como se estivesse hipnotizada, declarou: Você com certeza vai sair daqui usando um sorriso. 8 rostos cercavam um único catre. Estavam ali o xerife e o prefeito, o Sr. Maier e Lina. 3 homens robustos do comitê de vigilância e sozinho, encostado à parede, D. Ainda não capturaram o Kuori? Perguntou o prefeito ao xerife, visivelmente irritado. O xerife, por sua vez, olhou para o homem de físico poderoso que parecia liderar os vigilantes locais. Seu nome era Fern. Ele não está enfiado no seu covil habitual, declarou Fern. Mas mobilizamos o comitê de vigilância e a brigada juvenil em peso. Devemos capturá-lo muito em breve. Se o trouxermos para cá e um vampiro aparecer, isso deve dissipar qualquer dúvida sobre os 3, acrescentou o prefeito, lançando um olhar arrogante para Lina e o Sr. Maier. Façam isso acontecer. Fern assentiu com convicção e voltou o olhar para D. Um ódio intenso girava como um redemoinho. Ele certamente ouvira falar das 2 pequenas altercações com Haig e sua brigada juvenil. O horário de visitas está prestes a começar. Todos vocês terão de se retirar para a sala ao lado. Enquanto os demais se levantavam ao comando de D, os 3 vigilantes desviaram o rosto, carrancudos. O olhar gélido do caçador pousou sobre eles, e embora nenhum ousasse encará-lo diretamente, a maneira como se apressaram a deixar seus lugares sugeria que suas costas haviam se transformado em gelo. Podem contar conosco para vigiar esses outros 2. Mas o senhor tem certeza de que ficará bem sozinho, disse o xerife. Suas palavras brotavam do medo de que, caso D fosse derrotado, a maldição dos mortos-vivos não se limitasse àquela mulher e novas vítimas surgissem em seguida. Na verdade, pouco importava o destino da mulher. O tratamento dado às vítimas de vampiros variava de vila para vila, mas ali elas eram prontamente expulsas do povoado e abandonadas à própria sorte. O marido dela havia partido para uma vila vizinha, mas estava sujeito às mesmas leis que todos os demais, de modo que o xerife não precisava temer qualquer reprimenda. Ainda assim, aquele novo caçador de vampiros pretendia usar a mulher como isca para atrair o demônio. Além disso, não queria que o trio, ainda sob suspeita, permanecesse na mesma sala, preferindo que todos aguardassem juntos nas proximidades. Não fosse o apoio do prefeito, o xerife certamente teria protestado com veemência. Já houvera inúmeros casos no passado em que planos semelhantes haviam fracassado, e não apenas os que estavam de tocaia tinham sucumbido às presas funestas. Vilas inteiras haviam se transformado em ninhos de vampiros. Mas, acima de tudo, havia o salário que o xerife recebia da capital, quase 5 vezes maior que o ganho médio de um aldeão. Não era o tipo de cargo que se abandonava levianamente. Confie em mim, xerife, disse o prefeito, batendo-lhe no ombro. Afinal, chamei o homem certo para o trabalho. Em pensamento, o xerife resmungou.
Você também chamou o último caçador. Ainda assim, sem desperdiçar mais palavras, conduziu todo o grupo até a sala adjacente. Assim que o estalido da fechadura cessou, D fechou a mão direita num punho frouxo, levou-a à boca e direcionou a pequena abertura para a lâmpada sobre a mesa lateral. Com um sopro breve, a chama que ardia dentro do globo de vidro da lamparina foi extinta. A escuridão tomou posse do aposento. Nuvens baixas ocultavam a lua naquela noite estranha, enquanto ventos invernais, incompreensíveis tão perto da primavera, faziam as esquadrias das janelas estremecerem. A mulher deitada no catre era a mesma que fora atacada mais cedo. Embora permanecesse inconsciente desde que fora encontrada, com o avançar da noite, sua pele perdera o tom rosado. Agora, seu rosto exibia um brilho estranho, semelhante ao da parafina. Naquela escuridão intocada por qualquer centelha de luz, D conseguia distinguir até mesmo os vasos sanguíneos empalidecidos que se entrelaçavam sob a pele de suas faces. De repente, ele se virou bruscamente em direção à janela. Nada além do incessante açoitar do vento podia ser ouvido, mas os ouvidos de D certamente haviam captado algo mais. Ao mesmo tempo, seu olhar voltou-se para a cama. Da nuca da mulher, do ferimento conhecido como o beijo da nobreza, 2 filetes vermelhos começaram a escorrer lentamente. A tensão era como uma corda esticada ao limite. Algo negro como breu pressionou-se contra o vidro da janela. Um rosto com nariz e boca achatados contra a superfície espiava para dentro do quarto, adornado por um sorriso que não pertencia a este mundo. Com um baque surdo, algo pesado cortou o ar. Um cobertor. O olhar de D foi atraído para a porta que separava aquele quarto do aposento vizinho. Era para lá que a mulher, vestindo apenas a camisola, se dirigia. Olhos vermelhos como sangue brilharam na direção de D. O chamado viera de seu mestre. Um vampiro podia convocar sua presa sem sequer se aproximar dela, movendo a vítima apenas pela força da vontade. Era um artifício comum. No entanto, normalmente, a vítima sairia por uma janela. Um vampiro jamais a enviaria até a porta da frente, onde poderia facilmente cruzar com outras pessoas. Além disso, havia aquela figura sinistra do lado de fora da janela. Seria uma distração? A mulher deu um passo atrás e preparou-se para arremeter contra a porta. D disparou. Com um guincho estridente, os vidros da janela explodiram em estilhaços e uma rajada súbita de vento invadiu o quarto. Gritos ecoaram na sala ao lado. D conseguia distinguir cada som individualmente. Antes mesmo que a mulher pudesse se lançar contra a porta, algo do outro lado fez com que ela se projetasse para fora a partir de dentro. Parafusos saltaram das dobradiças. Uma explosão concussiva irrompeu, e fragmentos da porta se cravaram no assoalho de madeira, enquanto estilhaços das janelas quebradas eram lançados para fora. Tudo isso sem que se ouvisse som algum. A mulher agora se encontrava num canto do quarto. Um grito gutural fora ouvido, mas se extinguira nas sombras de um sobretudo negro. No exato instante em que a porta se despedaçou, D tomou a mulher sob o braço e saltou para um local seguro. E levara menos de um segundo para que a porta arqueada fosse reduzida a fragmentos. Sua velocidade era simplesmente antinatural. Parecia que ele havia surgido para um terceiro encontro com D. O aposento ondulava sob uma pressão psíquica avassaladora, enquanto a coisa procurava seu oponente com um uivo furioso e silencioso. Estranhamente, D conseguia até distinguir a forma de seu corpo. A cabeça estava voltada para D e para a mulher, malevolência coagulado. Erguendo-se sobre os 4 membros, a criatura avançou com ferocidade. Lançando um olhar de esguelha à mulher, deixada inconsciente pelo impacto, D desembainhou sua espada longa. O que se seguiu foi um desfecho totalmente inesperado. Com um grito que ribombou para além da janela, a malevolência foi completamente dissipada.
O vento noturno uivou em resposta, mas D permaneceu ali, confuso, envolto apenas no ar frio e comum do inverno. Aquilo não fazia sentido. Era impossível que uma aura tão feroz simplesmente se dispersasse, que desaparecesse por completo. Fragmentos dela, nem que fosse a energia residual, deveriam ter permanecido suspensos no ar como coágulos gasosos. No entanto, não restava o menor vestígio de algo semelhante naquele quarto. A atitude mais sensata naquele momento seria acreditar que a criatura jamais existira. Em vez de se deter nisso, D entrou em ação. Percorrendo com o olhar a porta destruída e o corpo caído da mulher, ele lançou-se pela janela. A fonte dos gritos jazia logo abaixo do parapeito. O caçador virou o corpo e revelou o semblante pálido de Kuori. Seu peito subia e descia de forma quase imperceptível sob as roupas encharcadas. Não havia sangue nem ferimentos visíveis, mas seu corpo colossal parecia ressequido de alto a baixo. As faces estavam cavadas, delineando de forma cruel os ossos por baixo da pele. Era como se a própria essência vital tivesse sido arrancada dele. Estava prestes a erguer o homem, quando em vez disso, o próprio caçador foi arremessado pelo ar, de volta para dentro do quarto. Uma figura cinzenta, envolta inteiramente em tecido escuro, agarrava-se à mulher. Um lenço grosseiro cobria-lhe o rosto, e do centro daquele semblante oculto, olhos da cor do sangue fitavam D. A mulher não se mexia. Uma expressão de êxtase, como se saboreasse um prazer de outro mundo, tomava-lhe o rosto seroso, e seus seios fartos, agora nus, estavam esmagados contra o peito da figura sombria. Até mesmo as coxas flexíveis haviam sido expostas e se enroscavam nas pernas da criatura. O devastador e a devastada compunham um quadro de lascívia secreta. No instante em que D avistou o par de presas projetando-se dos cantos daqueles lábios detestáveis, a única parte do rosto claramente visível, enquanto a criatura sorvia ruidosamente o sangue que borbulhava das feridas no pescoço da mulher. A mão direita do caçador liberou uma saraivada de luz branca. Ouviu-se o som de 5 agulhas de madeira cravando-se nas tábuas da parede. Aqueles lábios ensanguentados se curvaram num sorriso. Não houve qualquer alteração no abraço retorcido da figura em torno da mulher. Sem mover um único músculo, a criatura havia evitado os projéteis lançados por D. D impulsionou-se do chão. O corpo pálido da mulher foi lançado para o alto, e o simples ato de desviá-lo introduziu um atraso de 1/100º de segundo em seu ataque. Um lampejo prateado rasgou a manga do manto acinzentado, e D e a figura trocaram de posição. Um ar de desolação tomou o aposento. Por fim, encontraram um oponente à altura. Em qualquer combate, os fatores mais importantes eram, primeiro, a velocidade e, em segundo, a força. Ao menos em termos de velocidade, aquela figura sombria era igual a D. No entanto, da garganta da criatura escapou um gemido que jamais poderia ser confundido com algo humano, como se fosse carregado pelo próprio vento invernal. Um traço negro surgiu, escorrendo suavemente da borda superior do lenço até o queixo. O tecido rasgado abriu-se para os lados, pendendo sobre os ombros da figura sombria. Fora obra da lâmina de D, que, na verdade, deveria ter partido o corpo do oponente ao meio. Sem perder um segundo, a criatura protegeu o rosto com a mão e saltou pela janela. D correu atrás. A distância entre os dois permaneceu inalterada, uma estrela cadente prateada. Com um dos sons mais belos do mundo, a espada de D foi aparada pela lâmina longa empunhada pela figura. Como as faíscas que se dispersavam, os dois rostos tornaram-se mais tênues e se afastaram. No instante em que tocaram o solo, uma série de ruídos ecoou entre eles. Estrepes de ferro, lançados no ar pela figura enquanto segurava a espada com os dentes, interceptaram as agulhas arremessadas por D.
Cada estrepes era um emaranhado de espinhos de ferro irradiando em todas as direções. Tradicionalmente espalhados no chão por caçadores comuns ou por caçadores especializados em feras terrestres, com treinamento eles podiam ser usados como projéteis. Um perito conseguia lançar 3 em um único segundo e acertar um alvo de 5 centímetros a cerca de 10 metros de distância. Quando combinados com a força monstruosa exclusiva da nobreza, os estrepes atingiam um poder de impacto comparável ao de uma pistola Magnum, arma famosa por perfurar a couraça de grandes dragões. Um fio de carmesim escorreu pela face esquerda de D, mas a figura sombria que lhe infligira o ferimento também freou bruscamente. Recuou. Talvez a lua, finalmente rompendo o manto de nuvens, tenha revelado à criatura que a mão esquerda que cobria seu rosto perdera o polegar até a base. Os 2 oponentes mantiveram as espadas longas à altura dos olhos, à maneira tradicional dos esgrimistas orientais. Preparados para o combate, nenhum se moveu. Levado por um vento que anunciava o fim iminente do inverno, ninguém poderia dizer quanto tempo aquele duelo até a morte entre um ser sobre-humano e um demônio duraria. Um estampido ensurdecedor pôs fim súbito ao confronto. O tronco de D sacudiu-se quase imperceptivelmente. A tensão se rompeu. Prestes a estocar, a figura interrompeu o movimento. Um instante depois, saltou pelos ares, ultrapassou um muro de pedra e dissolveu-se na escuridão com uma velocidade que envergonhava o próprio vento. Não era que a criatura temesse os disparos, que acabavam de atingir o corpo de D com 2 projéteis. O que a fizera recuar fora o fato de ter visto D receber os pesados tiros de Magnum no flanco do peito, sem que a ponta de sua espada tremesse sequer 1 milímetro. O vento particularmente forte dispersou qualquer vestígio do inimigo, e D traçou um arco fluido de prata ao embainhar sua espada. No lado direito de seu casaco, o tecido estava rasgado, marcando o ponto onde os disparos haviam atingido, mas não havia qualquer traço de emoção em seu belo semblante. Um emaranhado de gritos irados veio da direção da janela. As vozes de Lina e do prefeito se misturavam às veementes justificativas do xerife, insistindo que fora um acidente seus tiros terem se desviado. D aproximou-se do corpo enfraquecido de Quori e ergueu o rapaz com facilidade. Embora os caçadores mais renomados fossem conhecidos por jamais usar o braço da espada, a menos que fosse absolutamente necessário, D ignorou friamente tal convenção. Não adianta persegui-lo, disse, impedindo que o xerife tentasse sair pela janela. E a mulher? Ela ainda está viva, respondeu Lina, de seu lugar ao lado do leito da mulher adormecida. D retornou ao quarto sem emitir som algum. Levem este rapaz para a cama. Você não foi atingido? Perguntou o xerife, alternando o olhar entre a arma em suas mãos e D. Sem responder, o caçador entregou Quori nos braços de Lina. D, você está sangrando. Vai cicatrizar logo. O que aconteceu? Não sei, disse Lina, balançando a cabeça. Em seguida, olhou para o xerife que parecia ileso. Um grande inchaço surgia na testa do prefeito. Algo aconteceu, isso é certo. De repente estávamos flutuando no ar e, na sequência, despencamos de cabeça no chão. Acredite, eu também gostaria muito de saber que diabos foi aquilo. E o Sr. Mayer? Por aqui, disse a voz. O homem estava escorado junto à soleira da porta estilhaçada, respirando com dificuldade. Havia vários arranhões em suas bochechas. Pelo modo como segurava a parte de trás da cabeça, aquela parecia ser a mais grave de suas lesões. Pelo menos isso deve acabar com qualquer dúvida que ainda houvesse sobre mim e Lina, murmurou, antes de arregalar os olhos ao ver Quori. O trio de vigilantes cambaleou na direção deles, e em meio à confusão caótica que dominava o aposento, D pôde ser ouvido murmurando, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Então, finalmente conseguimos fazê-lo sair do esconderijo, não é?